Olá a todos, eu me chamo Caio Augusto Palma e eu irei apresentar o meu seminário sobre materiais avançados semicondutores. Primeiramente, apresentando um sumário do que será visto neste trabalho. Primeiro será apresentado sobre o que são condutores, logo na sequência eu falarei um pouquinho sobre semicondutores intrínsecos e semicondutores extrínsecos, apresentando alguns exemplos de dopantes. Logo em seguida, irei apresentar um pouquinho sobre a relação entre isolantes e semicondutores e algumas propriedades e como elas são afetadas pelos parâmetros como temperatura, concentração de dopantes e etc. Primeiramente, o que são semicondutores? Semicondutores são materiais com condutividade intermediária entre condutores isolantes, que são capazes de transitar de isolantes para condutores a depender do estado eletrostático. São muito aplicados em componentes eletrônicos, como diodos e transistores. Existem dois tipos de semicondutores, os semicondutores intrínsecos e os semicondutores extrínsecos. O primeiro deles, os semicondutores intrínsecos, são semicondutores cujas propriedades são inerentes à estrutura eletrônica do material. É importante também que as ligações elas são predominantemente covalentes e elas são altamente direcionais. E dessa forma, os elétrons eles estão localizados entre os átomos. Eles não ficam livres na estrutura do material. A figura abaixo ela demonstra como que é o hábito cristalino dos semicondutores. Os semicondutores intrínsecos, como o silício e o germânio, eles vão apresentar essa estrutura cúbica do diamante, que é muito similar ao do diamante, onde ela consiste em uma repetição tridimensional de uma célula primitiva de tetraedros. Os semicondutores intrínsecos, eles apresentam a propriedade de condutividade devido à existência de dois portadores de carga, os elétrons e os buracos. Os elétrons, uma vez promovidos da banda de valência para a banda de condução, eles geram buracos na banda de valência. E esses portadores de carga, então, são muito importantes para a condutividade. Nesse slide, à direita, temos na figura C um mecanismo de promoção do elétron da banda de valência para a banda de condução a partir de uma energia suficiente para vencer a descontinuidade, que no caso do germânio é de 0,7 eV. Uma vez promovido o elétron da banda de valência para a banda de condução, surge uma lacuna ou um buraco de elétron, que é considerado um portador de carga positivo. No caso, o elétron é um portador de carga negativo. Na figura B, é possível ver melhor o mecanismo, em que na presença de um campo elétrico, o elétron ele se movimenta numa direção, enquanto que a lacuna vai tender a se movimentar na direção oposta. Os semicondutores intrínsecos, eles podem ser dopados com materiais com impurezas, né? E essas impurezas elas vão afetar consideravelmente a condutividade e outras propriedades do material semicondutor. Por conta disso, do ponto de vista tecnológico, é super importante o controle de concentração de impurezas. Em especial, é comum que seja permitido apenas um átomo de impureza a cada 10 a 9 átomos do material semicondutor. Os semicondutores extrínsecos eles podem ser do tipo N ou do tipo P, a depender dos dopantes que forem adicionados. Dopantes, por exemplo, da família 3A, são dopantes do tipo P, que são aceptores de elétrons. Enquanto que os dopantes da família 5A, eles são dopantes do tipo N,
que são doadores de elétrons. O silício ele é considerado, então, um semicondutor intrínseco, que é da família 4A, assim como o germânio. Aqui exemplificando os semicondutores extrínsecos do tipo N, em que na figura A nós vemos um átomo de fósforo como um dopante na estrutura do silício, e alguns outros exemplos também de átomos que podem atuar como dopantes seriam o nitrogênio, o fósforo, e o arsênio e o antimônio. À direita, na figura B, é possível observar o mecanismo em que o fósforo ele possui elétrons excedentes, podemos dizer assim, e esses elétrons eles são disponibilizados com facilidade para a banda de condução, como pode ser visto na figura à direita, no diagrama de energia. A presença do átomo de fósforo vai fazer com que surja um nível doador, que vai reduzir a energia, o gap de energia entre a banda de valência e a banda de condução, favorecendo então a condutividade do semicondutor. Nesse slide temos semicondutores extrínsecos do tipo P, onde os portadores de cargas positivas predominam. À esquerda vemos a estrutura do silício com um átomo de alumínio como dopante. É possível perceber que as ligações não são totalmente preenchidas e que vai surgir, como é possível ver no diagrama de energia à direita, um nível aceptor que está muito próximo da banda de valência e vai facilitar a promoção dos elétrons da banda de valência para esse nível aceptor e com isso vão surgir lacunas ou buracos de elétrons na banda de valência, favorecendo a condutividade então do material semicondutor extrínseco. Nesse slide eu coloquei como curiosidade alguns dopantes que são utilizados em diferentes semicondutores. E ao lado à direita vemos diferentes níveis de energia das impurezas, análogos aos níveis que foram observados, né? O nível doador e o nível aceptor, apresentado nos dois slides anteriores. Nesse slide podemos observar a diferença entre um material isolante e um material semicondutor. À esquerda temos o diamante, né, o diagrama de energia do diamante, em que a banda de valência e a banda de condução, elas possuem um gap de energia, uma descontinuidade superior a 3 eV, e por conta disso há uma grande dificuldade de promover elétrons da banda de valência para a banda de condução, o que resulta em uma baixa condutividade do material. No caso à direita, nós vemos como exemplo o silício, semicondutor intrínseco, de estrutura muito similar à do diamante, em que o gap de energia é muito menor que 3 eV, e nesse caso os elétrons da banda de valência podem ser promovidos para a banda de condução, gerando pares de elétron-buraco, elétron-lacuna, pares de portadores de cargas. Nesse slide eu trago uma tabela bem interessante, porque ela compara diversas propriedades, ela evidencia diversas propriedades dos materiais semicondutores, comparando também com o diamante. É interessante observar, no primeiro momento, à direita, o ponto de fusão de diferentes materiais. É possível comparar
que comparar o silício com o diamante, o silício um semicondutor, diamante um isolante, e o que observamos é que o ponto de fusão ele está muito relacionado com o gap de energia entre a banda de valência e a banda de condução, como pode ser visto à esquerda. O diamante apresenta um gap de energia muito superior ao do silício, como foi visto no slide anterior. Além disso, é possível observar que a mobilidade de elétrons ela tende a ser maior do que a mobilidade dos buracos. E não somente isso, a resistividade está relacionada com tanto a temperatura de fusão como o band gap. Nesse slide, enfatizando a relação entre a condutividade e o número de portadores de cargas, a carga desses portadores e a mobilidade desses portadores, como pode ser visto na equação acima. E na tabela, uma curiosidade para relacionar os semicondutores, os valores de condutividade dos semicondutores, com os condutores e os isolantes. Como pode ser observado, os materiais semicondutores eles apresentam valores intermediários em relação aos condutores e isolantes. Ainda falando sobre a condutividade de semicondutores, a temperatura tem um efeito significativo na condutividade. Como pode ser visto à esquerda, os três diagramas apresentam diferentes distribuições de Fermi, em que observamos um aumento na quantidade de portadores de carga com o aumento da temperatura. E à direita, observamos um comportamento tipo Arrhenius, da condutividade com o aumento da temperatura. E aí, reforçando o que foi visto no slide anterior a respeito da temperatura, mas também trazendo um pouco do efeito da concentração de dopantes. À esquerda temos a mobilidade dos elétrons, ela diminui à medida que se aumenta a concentração, como pode ser observado, ou seja, o material torna-se mais isolante à medida que aumenta-se a quantidade de impurezas. E a temperatura ela tem um efeito transformar o material num material isolante a partir de determinado ponto. Além disso, à direita vemos um efeito análogo com os buracos, com a mobilidade dos buracos. E nesse slide, reforçando o efeito da concentração, mostrando que a partir de uma determinada concentração a mobilidade ela é afetada negativamente, ou seja, o material ele tende a se tornar um material isolante à medida que a concentração de impurezas aumenta. Então, finalmente, podemos também observar que a mobilidade dos elétrons ela é sempre superior à mobilidade dos buracos, o que afeta significativamente a condutividade. Obrigado pela atenção. Essas são as referências do trabalho.